miocárdio atordoado é aquele que surge após um período de isquemia aguda insuficiente para comprometer a viabilidade celular, contudo capaz de afetar a função contrátil devido à alteração do metabolismo celular. Esta disfunção pós-isquêmica persiste por horas a dias após o restabelecimento do fluxo coronário. O fluxo sanguíneo permanece normal em repouso. No miocárdio hibernante, é aquele miocárdio que é submetido a constante hipoperfusão severa e, portanto, a isquemia geralmente crônica, também insuficiente para causar a morte da miofibrila, porém mantém os miócitos em estado hibernante e potencialmente viáveis. Ele apresenta um metabolismo deprimido, com um estado de baixo fluxo crônico, e retorna à função normal quando a causa do baixo fluxo é removida. Aqui é um slide que faz um comparativo conforme a progressão da doença arterial coronariana e faz um comparativo com a reserva coronariana, o fluxo em repouso e a função sistólica. Então, a gente percebe que quando tem uma lesão coronariana ainda muito pequena, a reserva coronariana está preservada, com um fluxo em repouso também preservado e uma função sistólica também preservada. Quando a gente tem um stunning ou uma situação de repetitivos stunnings, a gente já tem uma reserva coronariana diminuída, né, com um fluxo em repouso preservado, mas já apresentando uma função sistólica deprimida. Quando a gente tem o miocárdio hibernante, a gente tem uma queda ainda maior da reserva coronariana, já também com prejuízo do fluxo em repouso e também uma queda da função sistólica. E quando a gente tem uma situação de fibrose, aí a gente tem um fluxo já muito reduzido no repouso, também com uma queda ainda maior da reserva coronariana e também da função sistólica. Então, eu vou começar falando dos radiofármacos utilizados então, na medicina nuclear. Então, a gente usa principalmente o talho e o tequinésio nas imagens de SPECT cardíaco. Então, o talho ele se apresenta na forma de cloreto de talho, tem uma meia-vida média de 73 horas. Ele é um análogo do potássio, é transportado pela bomba de sódio-potássio. A captação dele é dependente de um fluxo adequado e de miócitos viáveis. O tequinésio tem uma meia-vida média de 6 horas. Ele é disponível nas formas de tequinésio sextamib e tequinésio tetrafosmin, sendo que no Brasil a gente só tem disponível o tequinésio sextamib. O flúor, então, é utilizado nas imagens de PET. Então, ele se apresenta na forma de 18F ligado a fluordeoxiglicose. Tem uma meia-vida média de 110 minutos. Então, as técnicas utilizadas na medicina nuclear são o SPECT e o PET. Então, o SPECT ele vai avaliar a perfusão, a integridade da membrana celular, a integridade mitocondrial e a viabilidade miocárdica. E utiliza o talho e o tequinésio com o sextamib. E o PET avalia o metabolismo glicolítico. Que eu coloquei os outros métodos de avaliação da viabilidade fora da medicina nuclear, né, com a cardiografia com a butamina, que avalia a contratilidade, e a ressonância magnética também avalia a contratilidade. Então, as características do SPECT cardíaco. Então, como eu já falei, ele é feito com o talho e com o tequinésio. Então, são dependentes do fluxo regional, da integridade das membranas no talho e da função mitocondrial preservada no tequinésio ligado ao sextamib. O tequinésio sextamib tem a vantagem de ter uma vida mais curta, uma menor exposição à radiação, então expõe menos paciente à radiação, uma redução da atenuação de tecidos moles e o uso do eletrocardiograma gatilhado, que vai dar uma informação global e regional da função ventricular.
Então, as técnicas. Quando a gente utiliza o talho, a principal técnica que a gente usa é a de repouso. Então, a gente faz uma injeção em repouso e faz imagens com 10 minutos, após 10 minutos, que vão ser as imagens de perfusão, né? Após 4 horas, a gente faz as imagens de redistribuição. Se não houver nenhuma redistribuição nessas imagens de 4 horas, então a gente pode fazer também imagens de 24 horas para aumentar a sensibilidade do estudo, para ver se tem algum tecido aí que redistribui, sendo o miocárdio viável, né? Com o Tecnésio Sextamib, a gente pode fazer protocolo de 1 dia ou protocolo de 2 dias, mas o que a gente mais usa é o protocolo de 1 dia. Então, é feito em 2 etapas, uma etapa de estresse, que pode ser farmacológico ou estresse físico, e a etapa de repouso. Então, as imagens são feitas em média 1 hora depois da injeção, né? E o intervalo é de cerca de 4 horas entre as 2 etapas. Então, aqui nessa primeira imagem, então, coloquei uma imagem de um SPECT utilizando o tecnésio ligado ao Sextamib. Então, nas imagens superiores, a gente tem a fase de estresse e nas inferiores, então, as imagens em repouso. Então, no eixo longo vertical, no eixo longo horizontal e no eixo curto. Então, a gente percebe que nessas imagens, na etapa de estresse, a gente tem uma hipocaptação severa, principalmente na parede inferoseptal e na parede apical, que apresenta uma reversibilidade nas imagens em repouso. A gente vê que essa parede melhora, né, nas imagens em repouso, caracterizando, então, um tecido isquêmico e, portanto, tecido viável, né? Nessa próxima imagem, também é outro SPECT na mesma situação, também mesma coisa nas imagens superiores a gente vê uma imagem as imagens do estresse e na inferior do repouso, só que nesse caso a gente vê que tem uma hipocaptação também na parede superior, na parede anteroseptal e apical, que não apresenta reversibilidade perfusional nas imagens de repouso, né? Então, sugerindo que seja um tecido fibrótico nessa parede. E, nesse caso, se a gente tivesse uma suspeita de tecido miocárdico viável, se a gente quisesse avaliar se tem viabilidade miocárdica nesse tecido, nessa parede que tem essa hipoperfusão severa, a gente teria que fazer um exame, então, com talho, ou fazer um PET, então, com FDG. Para poder avaliar se tem algum tecido viável nessa área de hipoperfusão severa. Então, falando do SPECT com talho, então, a interpretação das imagens do SPECT com talho, então, a gente vai ter um miocárdio viável quando a gente vai ter um defeito na imagem inicial, então, nessa imagem que a gente fez aos 10 minutos após a primeira injeção, que melhora nas imagens de 4 ou de 24 horas. Então, as imagens de redistribuição, aquele tecido em que houve a redistribuição, né, o talho é um material que conforme vai passando as horas, vai passando o tempo, ele vai tendo redistribuição no tecido do miocárdio, então no tecido viável, e a gente consegue avaliar, então, a viabilidade miocárdica através dessas imagens tardias, então, de 4 ou de 24 horas. Então, esse é um exemplo de imagem do talho. Então, nessa imagem superior, a gente vê a imagem inicial, né? A imagem de perfusão. A gente vê que na parede inferior do miocárdio tem uma hipoperfusão severa, que melhora parcialmente nas imagens de redistribuição tardias. Então, a gente vê que na parede inferoseptal... Opa. Nas imagens, então, aí onde fala TL2, a gente vê que tem uma redistribuição na parede inferoseptal, mostrando, então, que tem tecido miocárdico viável ali.
Provavelmente tem uma área de fibrose também associada, a gente vê que tem uma área em que não ocorre redistribuição, né, na parede inferior, mas uma porção dela apresenta redistribuição, mostrando que tem também tecido miocárdico viável. Então, as vantagens e limitações do SPECT. Então, o SPECT ele tem uma alta sensibilidade, ele utiliza critérios objetivos quantitativos e demonstra a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. As limitações, ele tem uma resolução espacial e uma sensibilidade menores em relação ao PET, ele tem mais artefatos de atenuação, é menos quantitativo que o PET e não consegue diferenciar a viabilidade subendocárdica. Esse, então, é um aparelho que a gente utiliza para fazer as imagens de SPECT-CT, uma gama câmera de 2 cabeças, semelhante ao que a gente tem aqui no serviço. O PET-CT. Então, os princípios de imagem do PET-CT. Então, o que ocorre é uma detecção por coincidência de 2 fótons que, em direções opostas, em 180 graus, em direções opostas, em uma câmara com múltiplos detectores dispostos de forma circular. Então, no PET, são utilizados traçadores de perfusão, como amônia, rubídio e oxigênio, mas que, na prática, não são utilizados no Brasil, até pelas dificuldades para utilizar amônia e oxigênio, tem que ter um ciclotron no próprio serviço, porque a meia-vida desses materiais é muito baixa, do oxigênio é pouco mais de 1 minuto, a amônia é cerca de 10 minutos, então a disponibilidade desses materiais ainda não é viável. Do rubídio também precisa de um gerador de estrôncio também, então é meio complicado. Então, na prática, o que a gente usa para fazer a imagem de perfusão, a gente faz um estudo duplo. A gente usa o SPECT com o Sextamib, e depois correlaciona as imagens com o PET, com o FDG, com o traçador metabólico, então com o flúor. Tem também o carbono ligado ao acetato e ao palmitato, que não são utilizados no Brasil comercialmente também, pelas dificuldades, enfim. O flúor ligado ao FDG ele é captado pelas células viáveis, ele é fosforilado e retido dentro da célula. Então, na interpretação do PET-CT, então, quando a gente tem uma perfusão normal, já está caracterizado que é tecido viável. Quando a gente tem áreas de mismatch ou áreas discordantes, que a gente vê uma perfusão reduzida com o metabolismo preservado, nesse caso a gente vai ter o miocárdio hibernante e tecido miocárdico viável. Quando nós temos áreas concordantes, tanto no PET nas imagens metabólicas e nas imagens perfusionais, em que a gente vê uma hipoperfusão e uma captação também reduzida, então a gente vai ter uma área de fibrose. E o PET é considerado por vários autores o gold standard para a viabilidade miocárdica. Então, aqui eu coloquei um exemplo de imagem do PET-CT, em que a gente vê também nas imagens... Opa. Nas imagens superiores, um estudo perfusional, então, com amônia, e nas imagens inferiores, um estudo com o FDG. Então, a gente vê ali que tem uma hipoperfusão, principalmente na parede lateral do ventrículo esquerdo, que apresenta uma melhora nas imagens com o FDG. Então, demonstra que nessa parede anterior e lateral tem a presença de tecido miocárdico viável. Né? Nas imagens que estão inferiores também a gente vê a mesma situação, vê a parede lateral com uma hipoperfusão e tem uma melhora do metabolismo nessa região, também evidenciando o tecido miocárdico viável ali. Essa também é uma outra imagem. Também essa está um pouco mais discreta, mas a gente consegue também ver que tem uma hipocaptação na parede lateral e que melhora também com o FDG, também demonstrando viabilidade miocárdica.
Aqui também a gente vê na parede, no segmento apical da parede anterior, também uma hipoperfusão, que apresenta melhora também no FDG, demonstrando viabilidade. Também tem outras áreas aqui que apresentam hipoperfusão, que não demonstraram a melhora no FDG, estão mostrando que tem tecido miocárdico viável e fibrose também. Então, as vantagens e limitações do PET-CT. Então, como vantagem, a gente consegue avaliar a perfusão e o metabolismo glicolítico, ele é mais sensível, ele não apresenta artefatos de atenuação. As limitações dele é que ele tem uma especificidade inferior ao ecocardio e à ressonância magnética, ele não diferencia a viabilidade epicárdica da endocárdica, tem uma disponibilidade ainda limitada e um custo ainda considerado elevado. Então, esse é um aparelho de PET-CT, é um aparelho semelhante ao que a gente tem aqui no Hospital São José. Então, os impactos da revascularização e sobrevida a longo prazo. Então, aqui eu coloquei uma meta-análise que foi publicada no Journal of the American College of Cardiology em 2002, que demonstra a taxa de mortalidade anual comparando pacientes que apresentavam tecido miocárdico viável e pacientes que apresentavam tecido miocárdico não viável, que fizeram tratamento com revascularização ou tratamento medicamentoso. Então, a gente percebe que nos pacientes que têm tecido miocárdico viável, a taxa de mortalidade... Desculpem. A taxa de mortalidade foi de cerca de 3,2, e os pacientes que tiveram um tratamento medicamentoso apresentaram uma taxa de mortalidade bem mais alta de 16%. Já nos que não tinham um tecido miocárdico viável, tanto o tratamento medicamentoso quanto a revascularização não apresentou uma diferença tão significativa. Aqui é um outro algoritmo, também de um artigo, o nome do artigo é Study Hibernation and Assessment of Myocardial Viability, que então fala que os pacientes que têm sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca congestiva, com uma função ventricular esquerda anormal, se ele não tiver uma doença coronariana, uma doença arterial coronariana, então a gente tem que investigar outras alternativas diagnósticas, né, como doença valvular ou miocardiopatia dilatada, enfim. E nos pacientes que têm, então, uma doença arterial coronariana, então a gente deve utilizar as técnicas disponíveis para pesquisar a viabilidade miocárdica. Se não houver evidência de viabilidade miocárdica, uma viabilidade menor do que 25% do ventrículo esquerdo, então se opta principalmente pelo tratamento medicamentoso. Se houver presença de tecido miocárdico viável significativo, naquelas áreas que a gente vê que, principalmente numa cintigrafia miocárdica com tequinésio, a gente vê que tem uma área isquêmica, e a gente vê que fazendo aliás, uma área isquêmica não, mas que tenha um fluxo muito reduzido uma perfusão muito reduzida naquela área, a gente faz uma pesquisa de viabilidade miocárdica e vê que aquela região apresenta uma área significativa de viabilidade, então a preferência é por fazer a revascularização coronariana ainda.